Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, agradeço a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, e também a você que já se inscreveu em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, ok? Eu agradeço realmente a você que me acompanha sempre. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela preferência. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui no ADV Jus TV meu colega advogado, o Dr. Francisco Mendonça. O Dr. Francisco Geraldo Tadeu Mendonça é meu colega advogado, consultor empresarial, com especial atuação na recuperação de crédito bancário. Ele possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje: negociação e reestruturação de dívidas bancárias. Um programa mais que especial. Fique aqui, nós já estamos no ar. Doutor Francisco, muito obrigado da sua presença comigo hoje no programa. É um prazer te receber. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite, sou telespectador do seu programa. Obrigado, doutor. E é uma honra para nós estarmos aqui, onde vários mestres da graduação já estiveram. E é um motivo de muito orgulho estar participando e podendo colaborar com alguma informação que seja do nosso conhecimento. Tá certo, muito obrigado, doutor. Doutor, no Brasil, né, o senhor evidentemente que tem já um conhecimento bastante interessante neste viés, né, já foi inclusive empresário, né, e nós vamos falar justamente de negociação e reestruturação de dívidas bancárias, doutor. Eu começo fazendo uma provocação, né, no Brasil a percentagem de inadimplentes, ela é acima da média, né? O brasileiro é mal pagador, doutor? Na verdade, não. O brasileiro é um povo honesto, um povo trabalhador, que muitas vezes ele é vítima de um sistema que acaba acharcando tanto as pessoas físicas como as empresas. Sim. Nós temos observado no decorrer dos últimos 25 anos as alterações legislativas que começaram desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, em relação à mudança do entendimento dos tribunais superiores na cobrança de juros. Sim. Isso tem causado, tanto as empresas como as pessoas físicas, um endividamento muito elevado. Esse endividamento tem levado pessoas à falência pessoal e as empresas também a isso, né? Então, a sociedade precisa de uma mobilização para poder entender qual é o funcionamento dessa legislação e poder resolver esses problemas de endividamento bancário, né, com o apoio do direito material, da legislação e também do entendimento do sistema financeiro como um todo para poder aplicar as regras do direito na reestruturação dessas dívidas. Certo. Doutor, há quem fale também que, especialmente no segundo governo petista, houve um excesso de oferta de crédito. Isso aí também desencadeou um pouco a chamada bola de neve. Isso aconteceu? Sem dúvida aconteceu, né? O dinheiro fácil, o acesso ao dinheiro, ao crédito de maneira descontrolada, aumentou o endividamento das famílias. Isso é um fato concreto. Então nós tivemos um crescimento econômico muito mais baseado no consumo no que na estruturação de um país, na sua infraestrutura e em outros mecanismos que vão levar a isso. Esse endividamento ocorreu, os juros cresceram e as dívidas se tornaram impagáveis. Sem dúvida nenhuma, esse acesso fácil ao crédito, sem uma educação tanto do empresariado como também das pessoas físicas, levaram a essa situação que a gente está colhendo frutos hoje, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes no caso ali de celebrar um contrato de um valor um pouco mais um valor um pouco mais vultuoso, o certo era também se cercar ali da experiência de um profissional, que tivesse uma experiência, né, para ajudá-lo na hora ali de separar o joio do trigo do contrato. O fato é o seguinte, nós temos uma questão cultural no nosso país em relação a isso.
Nós não trabalhamos no Brasil com uma advocacia preventiva. Infelizmente. Geralmente, a empresa, o cliente, o endividado, ele vai procurar um advogado quando a situação dele já está de uma forma quase que insustentável. Então, quando vai se contratar um crédito, você tem que tomar diversos cuidados em relação ao contrato que se assina, a taxa de juros que foi pactuada, a conferência, se realmente o que foi pactuado realmente reflete nas parcelas que estão sendo pagas, as garantias que estão sendo oferecidas, se existe alguma taxa ou comissão abusiva em cada contrato. O fato é que se tomássemos esses cuidados, tivéssemos essa cautela na contratação, muitas coisas poderiam ser evitadas. Não é de se estranhar que nós temos 60 milhões de inadimplentes no Brasil. É muita coisa. Né? E mais estranho que isso ainda é que, apesar de termos 60 milhões de inadimplentes no Brasil, nós estamos observando lucro recordes dos bancos. Quer dizer, essa conta é uma conta que, na verdade, não fecha. Existe um benefício em relação aos bancos que fazem com que o endividado entre numa situação de inadimplência por conta de taxas de juros muito altas e que acaba sendo um problema que acaba sendo insolúvel para a própria sociedade. Fica complicado, né? Então, agora é corriqueiro observarmos aí algumas infrações ou até algum ilícito administrativo, né, do ente bancário, né, inclusive também a gente fala bancário, as pessoas esquecem que existem também as financeiras, né? Existe esse tipo de coisa também com relação principalmente a empréstimos, a financiamento. Isso é mais ou menos corriqueiro, doutor? Isso é muito comum. É muito difícil analisar um contrato bancário ou de uma financeira que não tenha ali alguma abusividade. Isso é extremamente comum e corriqueiro. O problema é que você tem uma situação que a empresa e o consumidor, muitas vezes, ele não tem um acesso ao judiciário de uma forma efetiva. Certo. Então, os bancos, através das abusividades que acabam colocando desses contratos, eles acabam não sendo demandados na grande maioria desses contratos. Certo. Então, aquilo que está sendo cobrado de forma abusiva de milhares de pessoas e milhares de empresas vão ser cobrados no judiciário em quantidade muito inferior. Então, o banco acaba fazendo uma conta de custo-benefício em que acaba se compensando essa irregularidade, essa taxa cobrada errada, essa aplicação de juros de forma equivocada, que vai acontecer que na hora de resolver os problemas judiciários acaba compensando em relação a todas essas abusividades cometidas com aqueles que não procuraram exercer os direitos que têm em relação a isso. Doutor, agora para a gente passar então por uma situação um pouco mais efetiva, né? A pessoa às vezes ela reclama ali, né, que os juros estão altos e tal, mas ela está precisando daquele negócio, enfim, né, a celebração de aquele contrato, apesar dela reclamar que os juros estão altos, está alto, ela acaba entrando naquele negócio, celebrando aquele contrato e depois como que ela vai realmente ter certeza que aqueles juros que estão ali colocados para ela, eles estão realmente sendo cobrados de uma forma assim, a maior do que na verdade poderia estar sendo cobrado? Olha, nós temos mecanismos hoje de informação que o consumidor ou a empresa pode verificar a aplicação desses juros antes da contratação, inclusive. Excelente. Existe uma ferramenta do Banco Central do Brasil que se chama Calculadora do Cidadão. É só digitar Calculadora do Cidadão. Calculadora do Cidadão. Lá no Google, você vai digitar Calculadora do Cidadão e ela vai apresentar 4 variáveis, que é a taxa de juros, o valor da prestação, o valor tomado e a quantidade de prestações. Então, aplicando-se o valor que ela está emprestando com o valor da parcela que ela está pagando, ela vai chegar nos juros que efetivamente estão cobrados. Não precisa entender de matemática financeira, não precisa ter graduação para isso. Essa é uma ferramenta que as pessoas podem usar com muita tranquilidade. Então, eu peguei um valor no banco,
em X parcelas de X reais. Eu coloco essas informações nessa calculadora do cidadão e o próprio Banco Central vai te dar a informação da taxa que de juros que realmente está sendo cobrada naquele contrato. Isso é uma ferramenta que todo mundo devia utilizar, não só quando contrata o banco, mas quando compra um eletrodoméstico, quando faz uma compra na internet, quando financia um automóvel. Essa ferramenta é uma ferramenta que pode ajudar muito as pessoas em relação a isso. Que legal, doutor, eu gostaria que o senhor repetisse o nome, a gente quer até deixar gravado, então, porque isso é praticamente uma utilidade pública, por favor. Sem dúvida. É só entrar no Google, pode entrar no Google diretamente, digita no Google, Calculadora do Cidadão. Legal. É o primeiro link que vai aparecer do Banco Central. Entrou ali, você já tem a calculadora na mão para verificar os juros que você está pagando. Tá certo, do Wendel. Nós estamos hoje falando com o doutor Francisco Mendonça, nós estamos falando a respeito da abusividade, né, dos juros bancários, como que a pessoa pode, na verdade, depois ressarcir aqueles juros que eventualmente ela pode ter pago a mais. Para a gente ainda fechar esse bloco, doutor, eu gostaria de uma breve explanação sua, né? Todo mundo fala aí que os juros de cartão de crédito, ele realmente são excessivos, a cobrança do valor da taxa, né? E as demais transações, elas vão ali também na mesma esteira ou realmente o juro do cartão de crédito ele é anormal mesmo? Nesse aspecto, a gente tem que separar essa resposta em dois pontos, né? O que é juro legal e o que é juro imoral. Sim. Então, nós temos, o cartão de crédito, ele tem um juro imoral. Certo. Mas a gente tem que voltar no tempo, lá em 1933, na antiga lei de usura. Sei. E essa lei de usura, ela estabelece que os juros cobrados não podem exceder 12% ao ano. Certo. Ainda nos dias de hoje, muita gente entende que não pode o banco, ou a operadora de cartão, ou as financeiras utilizar esses juros, um juros maior do que 12% ao ano, o que é uma posição equivocada. Certo. Já existe um recurso em repetitivo no Superior Tribunal de Justiça que estabelece que os juros capitalizados ou a taxa de juros cobradas são permitidas ao banco. Então a lei de usura serve para todo mundo, menos para os bancos e financeiras. Então o que é abusividade? Se o banco tem a liberdade de cobrar os juros de acordo com o que ele estabelecer no contrato, onde eu vou conseguir detectar se aquele juros é abusivo ou não? Então, qual a ferramenta que a gente tem que utilizar? Nós temos no Banco Central séries temporais. Como funcionam essas séries temporais? O Banco Central mensalmente apura a taxa média cobrada no mercado de cada operação financeira. Cartão de crédito, financiamento de veículos, CDC, desconto de duplicatas, todas as operações financeiras têm uma taxa média de mercado. E essa taxa é estabelecida pelo Banco Central. Então, se nós chegarmos, por exemplo, a uma taxa média de 10% aos juros no cartão de crédito e o banco está cobrando 15% de juros, ele está cobrando 50% acima da taxa média. Certo. Então, aí nós temos uma possível abusividade. Por que eu digo que ela é possível? Porque o critério de saber se 50% é muito, é pouco ou razoável, está na cabeça do magistrado. Nós temos decisões. Vai depender. Nós temos decisões que magistrados entendem que 50% é abusivo e outros que entendem que não. Aí vai caber da nossa trincheira processual para poder chegar numa conclusão em relação a isso. Nós voltamos na sequência. Espere, aguarde, voltamos já. Legal, estamos de volta com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, o Dr. Francisco Mendonça. O Dr. Francisco Mendonça está falando conosco aqui a respeito de negociação e reestruturação de dívidas bancárias. Eu quero te perguntar agora, doutor, houve alteração do entendimento, né, dos nossos tribunais aí nos últimos, vamos dizer aí, nos últimos anos, né, nos últimos 5, 7 anos, né, com relação aos contratos bancários? Ou não houve mudança, é aquele mesmo entendimento? Não, houve muita mudança. Se você pegar a década de 90, por exemplo, quando você entrava com uma ação revisional contra uma instituição financeira, só o fato
de se estar demandando em relação àquele contrato já era medida suficiente para a concessão de uma tutela antecipada, para não negativar o cliente, para não tomar nenhuma atitude patrimonial em relação àquela lide que estava sendo discutida. Sim. Com o passar dos anos, esse entendimento foi mudando e hoje, por exemplo, para você ter uma tutela antecipada num contrato bancário, você tem requisitos para serem cumpridos que foram estabelecidos em repetitivo do STJ, que se não se cumprir aqueles requisitos ainda em acordo com o convencimento do juízo, essa tutela é praticamente impossível de se conceder. Então é fundamental entender essa mudança legislativa, porque, sem dúvida nenhuma, o contrato e a interpretação do contrato e da lei do contrato mudou sensivelmente e sempre favorável aos bancos e às instituições financeiras. Veja só, hein, doutor? Doutor, agora dois tópicos que eu quero colocar para uma breve reflexão sua, né? Eles são praticamente, eles são antagônicos, mas são interligados, né, doutor? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre inadimplência e anatocismo, doutor. Bom, o anatocismo é a cobrança de juros sobre juros, né? Sempre tem que se avaliar o caso concreto e o que está estabelecido no contrato. Como eu disse aqui, a capitalização de juros nos contratos, ela é permitida desde que expressa no contrato. Então, não se pode ter a certeza de dar uma resposta sem análise do caso concreto e verificação do contrato. Vai ter casos que a capitalização será permitida e vai ter casos que a gente consegue dizer que ela não pode ser aplicada. Agora, inadimplência. A inadimplência, como a gente conversou já aqui mesmo, hoje nós estamos sofrendo uma inadimplência que foi provocada por uma concessão de crédito, de certa forma até irresponsável, né? As pessoas recebiam cartão de crédito em casa com limite, os limites estavam na conta corrente ali para ser utilizados, o financiamento de longo prazo liberado. Então, essa inadimplência cresceu muito por conta disso, mas também por toda essa aplicação dos juros, sobre a capitalização de juros, sobre regras de contratação que não são respeitadas pelos bancos no contrato e que levaram a essa inadimplência monstruosa. Quer dizer, nós temos 60 milhões de inadimplência. Se a gente colocar isso em termos de população economicamente ativa, nós temos muita gente negativada hoje por conta dessa inadimplência. É muita coisa, né? Doutor, agora, e com relação ao nosso Código de Defesa do Consumidor, né? O que é possível colocarmos em termos de precedentes jurídicos, doutor? O Código de Defesa do Consumidor é um dos grandes aliados que nós temos na resolução de débitos bancários, sem dúvida nenhuma. E o Código de Defesa do Consumidor é aplicável também às relações de contratos com pessoas jurídicas. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma situação que ele inverte o ônus da prova. Isso é maravilhoso para nós que estamos na trincheira do devedor bancário. Na defesa, né? Então, seja na apresentação dos contratos, na demonstração do débito, naquilo que efetivamente foi cobrado. Então, o Código de Defesa do Consumidor é um aliado importantíssimo para nós que atuamos na área do direito bancário e ele é aplicado juntamente com o Código Civil e a gente tem conseguido muito benefício para os nossos clientes através disso. Certo. Nós estamos falando hoje com o Dr. Francisco Mendonça, estamos falando a respeito de juros bancários, né? E inclusive aqui, doutor, tem uma questão bem interessante, né? As pessoas falam muito, né? Quais são, né, quais são os principais vícios contratuais que podem ser observados aí em detrimento dos clientes, aqueles que sempre estão ali constando nos contratos, doutor? A partir de 2008, um exemplo claro, a partir de 2008, a TAC, que é aquela taxa de abertura de crédito, ela não pode ser mais cobrada. Acabou. Não pode mais cobrar TAC. Os bancos criaram nomes diferentes para a TAC para colocar no contrato. Outra coisa, seguro prestamista. O seguro prestamista, em qualquer operação financeira, ele tem o consumidor e o empresário tem a liberdade de cotar esse seguro prestamista com qualquer outra empresa
para que ele possa pagar um valor menor em relação a isso. Os bancos, via de regra, têm o seu próprio seguro ou empresas parceiras e empurram goela abaixo aquele seguro, e isso também existe uma tese firmada em relação à venda casada, em relação a essa situação. Outra coisa, a taxa de abertura de cadastro, que se confunde TAC e TAC, é o mesmo, né? A taxa de abertura de cadastro só pode ser cobrada uma única vez quando se começa o relacionamento com a instituição financeira. Ele não pode ser cobrado de uma forma contínua e esporádica. Todos os anos, às vezes, aparece lá taxa de renovação de contrato. Isso não pode ser cobrado. Outra abusividade enorme, os juros que estão pactuados no contrato, muitas vezes, quando você faz o cálculo, aí você pode usar aquela calculadora do cidadão que eu te falei, quando você faz o cálculo dos juros que está pactuado, ele é um juros que está completamente diverso da parcela que está sendo cobrada. Essas são algumas das abusividades que existem nesses contratos. Tem bastante, né, doutor? Tem bastante. Olha, meus amigos, eu hoje falei com o Dr. Francisco Mendonça, meu colega advogado, a quem eu quero agradecer imensamente a presença aqui conosco no estúdio. Muito obrigado da entrevista, muito obrigado por ter vindo até aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma alegria, foi um prazer para nós. Espero ter colaborado de alguma forma com a sociedade e com os colegas também. Muito obrigado por tudo e pela deferência. Tá certo, é isso mesmo.